Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo num material bem interessante que recebemos, um resumo do e-book Não Te Faças Nenhum Mal, do Gilderley Geraldo Rocha. Vamos explorar as ideias principais dele. O livro, ele se inspira numa passagem bíblica bem específica, né? Atos 16, versículos 25 a 31, e usa isso para falar de cura emocional, espiritual profunda. Exatamente. A ideia central é essa busca por restauração, por liberdade interior mesmo, né? Através da fé em Jesus. A história de Paulo e Silas presos, ela vira uma metáfora forte, uma metáfora para superar o desespero, até pensamentos bem sombrios, como ideação suicida. O recado principal é que, olha, mesmo na pior situação, existe esperança. E tem um conceito que ele traz logo de cara, que é a tal da prisão interior. Ele até escreve, olha só, vivemos tempos em que as prisões não têm grades de ferro, mas se formam dentro de nós. Fala de prisões de medo, de angústia, desesperança. E como você disse, são dores que às vezes a pessoa nem chora, né? Fica tudo guardado. É bem isso. Certo, então vamos abrir um pouco essa história de Atos 16. Paulo e Silas, então, estão presos. Tinham sido açoitados, estavam com os pés presos no tronco, bem ruim a situação. E aí, lá pela meia-noite, o que eles fazem? Começam a orar e cantar hinos a Deus. Os outros presos ouvindo. De repente, um terremoto sacode tudo, abre as portas da prisão, solta as correntes de todo mundo, o carcereiro acorda naquele susto, vê as portas abertas e pensa, pronto, fugiram todos. Aí ele pega a espada para se matar, achando que seria responsabilizado, né? E é nesse momento que o Paulo grita lá de dentro. Isso, um grito alto. Não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. É um ponto de virada impressionante. Totalmente. E o que o livro destaca muito e que é fascinante é a atitude de Paulo e Silas antes do terremoto. O louvor deles ali, no meio da dor, da injustiça. Não é apresentado como uma reação emocional óbvia. Pelo contrário. O livro diz, o louvor deles não era baseado em emoção, mas em decisão. Uma fé que vai além do sofrimento do momento, sabe? Uma decisão de fé. Exato. O autor até chama esse louvor de uma arma espiritual. Algo que eles escolheram usar. Entendi. E o terremoto, como entra nessa leitura? É só um evento físico ou tem mais coisa aí? Bom, o resumo aponta que o livro explora isso num capítulo 2 como uma metáfora. Não é só o chão tremendo, é um terremoto interior. Um abalo que Deus provoca, assim, para derrubar nossas falsas seguranças, sabe? Aqueles muros que a gente constrói na mente. Tem uma citação boa. O terremoto de Deus não destrói, ele liberta. Liberta. Interessante. Força um encontro com a verdade, talvez. Isso, força um confronto. Mas aí vem outra questão que o livro aborda, acho que no capítulo 3. Qual seria? A contradição, né? As portas físicas estão abertas, pelo terremoto. Mas o carcereiro continua preso. Preso pelo medo, pela culpa. Ah, sim. Ele está livre para sair, mas a cabeça dele está em outro lugar. Exatamente. O livro chama isso de uma das grandes tragédias silenciosas da alma, ser livre por fora, mas acorrentado por dentro. A verdadeira liberdade, argumenta o autor, é espiritual. E essa vem por Cristo. Nossa, essa imagem do carcereiro com a espada na mão é muito forte. Como o capítulo 4 interpreta esse gesto? É interpretado como o símbolo máximo do desespero, né? Aquele ponto de ruptura onde a pessoa pensa em desistir de tudo. O livro até pergunta, quantos hoje vivem com essa espada na mão? Não uma espada de metal, claro, mas uma espada emocional. E o grito do Paulo, não te faças nenhum mal, é visto como a voz do céu que interrompe o plano do inferno. É uma intervenção divina ali. Uma intervenção que muda tudo para ele, né? Muda tudo. Porque depois disso ele não se mata. Não se mata e a reação dele muda completamente. É o que o capítulo 5 explora. Ele pede luz. E não é só uma tocha, é luz para entender o que está acontecendo. Ele está tremendo, se joga aos pés de Paulo e Silas e faz a pergunta crucial. Senhores, que preciso fazer para ser salvo? E a resposta é o coração do evangelho, né? Simples e direta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É a mensagem central que o e-book quer reforçar. A salvação pela fé.
E além dessa questão da salvação pela fé, o livro também fala sobre o amor de Deus, a esperança. Com certeza. Dá bastante ênfase nesse amor de Deus que transforma, que é incondicional, que alcança a gente mesmo nos lugares mais escuros, sabe? E lembra daquela promessa do Salmo 30, né? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Sim, a ideia de que a tristeza não é o fim da história. Exatamente. Que há sempre a possibilidade de transformação. Então, para a gente amarrar um pouco essa análise, o e-book pega essa história de Atos e a usa como um mapa, quase. Um mapa para sair dessas prisões interiores. A ideia é que, não importa quão fundo seja o poço, a fé em Cristo oferece um caminho para a liberdade, para um recomeço. E termina com aquela mensagem forte de encorajamento. Deus não desistiu de você. É isso. Olhando de forma mais ampla, o livro conversa diretamente com esse sofrimento emocional, espiritual, que tanta gente vive hoje. Ele propõe a fé não só como um consolo passivo, mas como uma ferramenta ativa mesmo. Uma ferramenta para encontrar sentido, para encontrar força, para superar, e sempre com o amor de Deus ali como a base dessa cura toda. Fica então uma reflexão, né, inspirada nesse grito do Paulo para o carcereiro. Como que a gente pode desenvolver mais sensibilidade para perceber esses sinais de desespero? Muitas vezes são silenciosos, né, ao nosso redor. E qual será o impacto que uma palavra nossa pode ter? Dita ali, na hora certa, simplesmente para dizer para alguém, ei, sua vida tem valor.